O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do lago de Genezaré. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele consiste em 3 partes. A parábola do semeador, ou melhor, da semente, a pedagogia das parábolas, a explicação da parábola. Em vez de parábola do semeador, deveríamos chamá-la parábola da semente. Na parábola propriamente, o que Jesus nos faz contemplar não é o trabalho do semeador, mas o crescimento da semente. E ao explicar isso, é preciso levar em consideração a atualidade. Quando Marcos escreveu seu evangelho, olhando para o sucesso da missão nas grandes cidades do império, predominava o otimismo. Ele falou do crescimento em termos crescentes, 30, 60, 100. Quando Mateus, porém, o texto de hoje, reproduziu a mesma parábola, uns 20 anos depois, o crescimento já encontrava dificuldades. A cidade estava em conflitos e por isso fala do crescimento em ordem decrescente, 100, 60, 30. Como é que a gente poderia falar hoje? Em ordem crescente ou decrescente? Como é que estão as nossas comunidades? Que efeito a semente tem produzido no coração de nosso povo? No meu, no seu, no nosso coração? Ao povo Jesus falou em parábolas, mas aos discípulos ensinou explicando. Na homilia, independente de se ler a forma breve ou longa encontrada no lecionário, convém de toda maneira explicar a parábola. Segundo o modelo de explicação ou explicação oferecida nos versículos 18 a 23, não é preciso explicar estes versículos palavra por palavra. Importa traduzi-los para o nosso tempo com exemplo de nossa realidade, dando nomes aos bois que impedem o crescimento da semente e louvando a minoria que dá fruto. Podemos explicar as diversas circunstâncias que eventualmente dificultam o crescimento no tempo de Jesus, como também hoje. O que seria hoje o chão exposto, os passarinhos que roubam a semente, o terreno pedregoso que pouco arável, os espinhos que sufocam a semente? Mas importa, sobretudo, acentuar que uma pequena parte cai em terra boa e produz fruto. Precisamos reconhecer isso, olhar a realidade com bons olhos. Essa minoria merece toda a nossa atenção e carinho. Não imitemos os pregadores especialistas em desanimar os fiéis. Precisamos animar os fiéis, animar as lideranças. Na parte intermediária da leitura, Jesus explica a sua pedagogia, a razão por que ele fala em parábolas e não em palavras diretas. A razão disso é o mistério do reino, que não é diretamente acessível para a nossa percepção.
mistério exige iniciação. O mistério nos ultrapassa, não tanto por nossa falta de inteligência, mas por fazer parte do projeto de Deus, que está acima dos nossos pensamentos, como o céu acima da terra. O mistério tem de ser evocado por meio de comparações que abram a nossa mente, contrariamente às informações da tecnologia, que, sem sabermos o que significam, recebemos como um entendi ou como ícone de polegar levantado. Além da transcendência do mistério, as parábolas revelam também nossa incompreensão e acusam o coração insensível e fechado. Se a pessoa não se converte, continua vendo sem ver, ouvindo sem entender. Os discípulos têm que ter o coração aberto. Pelo contrário, eles precisam também aprender coisas que os profetas teriam gostado de conhecer e não conheceram. Que nós tenhamos um coração fértil para receber a palavra de Deus. Sejamos também comprometidos em anunciar esta semente, em jogar esta semente nos terrenos que realmente precisam fazer com que ela possa crescer, germinar e dar bons frutos. Sejamos sementes, palavra fecunda no coração do próximo. Sejamos terrenos férteis, sejamos semeadores. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.